Bom dia, espero que tenham passado uma excelente semana com muita paz, muita harmonia, muito amor e principalmente muita saúde. E obviamente muita prevenção ainda nesse momento pandêmico que estamos vivendo. Então vamos relaxando o nosso corpo, deixando os outros pensamentos de lado, para que possamos aproveitar melhor mais essa leitura, onde também solicitamos a presença de nossos guias, guardiões, mentores e da espiritualidade superior de luz, que possa nos acompanhar em mais esse estudo, que se colocarmos em prática, quem sabe podemos evoluir mais um pouquinho. Que assim seja, graças a Deus. Antes de começarmos aqui o capítulo 22, eu quero só fazer um pequeno comentário a respeito do capítulo 21 da semana passada, a respeito do cuidado com os falsos profetas, né? Parece que era uma premonição da galera lá naquela época de 1800 e pouco, quando surgiu a codificação, né? Porque hoje nós temos assim muitos exemplos desses falsos profetas, né, que falam em nome de Cristo também, né, porém, na verdade, só sabem legislar em causa própria, na maioria das vezes construindo templos, né, enfim, a gente tem a história aí que nos mostra bem o quanto, infelizmente, houve uma proliferação enorme dos falsos profetas. Por isso precisamos tomar muito cuidado com o que a gente lê, com o que ouvimos e com o que consequentemente damos valor e atenção. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento e o divórcio. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despiu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos,
A par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência e que, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito de seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de cada uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. O divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres?
Isso significa que, já o tempo de Moisés não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando sua simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo dava ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e aí encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Agradecemos mais esta oportunidade de leitura do Evangelho, onde podemos aprender e, se colocarmos esse aprendizado, evoluir mais um pouquinho. Agora vamos vibrar, lembrando que vibrar é desejar muito que algo aconteça, doando o que melhor temos em nossos corações. Por isso, vibramos pelo nosso planeta para que consigamos o quanto antes nos livrarmos desta pandemia. Vibramos especialmente pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para que os ensinamentos da ciência sejam colocados em prática cada vez mais, para que possamos reverter essa situação delicada a qual nos encontramos. Vibramos por todas as pessoas que estão na linha de frente trabalhando para tentar conter essa pandemia e salvar vidas, para que essas pessoas continuem tendo força e muita proteção divina. Vibramos por todos aqueles que estão encarcerados, para que de alguma forma tenham pelo menos um vislumbre da luz divina e com isso possam redirecionar suas vidas. Vibramos pelas pessoas que estão em leito hospitalar ou em situação de rua para que tenham um alento. Aos órfãos um aconchego. Vibramos por todas as pessoas que escolheram trabalhar para educar o próximo, para curar o próximo e para preservar o nosso planeta. Trabalhos esses tão fundamentais para o bom desenvolvimento da vida na Terra. Vibramos por todas as almas que desencarnaram, principalmente as que se foram de forma abrupta, violenta ou prematura, para que encontrem seus caminhos de luz. Vibramos também por todas as almas que continuam vagando sem saber que já desencarnaram, para que também encontrem seus caminhos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos e por nossos entes queridos. E por fim, deixamos uma vibração nas mãos da espiritualidade superior de luz que por aqui circula, para encaminhar aonde melhor lhe convém. E desejando uma excelente semana a todos e todas, com muita paz, muito amor, muita harmonia, saúde e prevenção, que assim seja, graças a Deus.